Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Iremos fazer o nosso estudo hoje, concentrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 16. E diz assim o primeiro versículo: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Aqui, nessa introdução, o apóstolo Paulo está informando que quando ele esteve na cidade de Corinto, uma cidade muito rica, com uma influência grega muito grande, uma cidade onde possuía muitos filósofos e muitos homens letrados, os estoicos e epicureus, que eram homens da filosofia, que pregavam muita sabedoria, negavam o sofrimento e se intitulavam em si mesmo que o prazer do homem estava nele. Então, a filosofia, tanto estoica quanto dos epicureus, elas divergiam do cristianismo. E o apóstolo Paulo não foi lá para competir com esses homens que eram considerados sábios, com muita sabedoria humana naquela época, naquele contexto. Mas ele foi para pregar uma outra mensagem. Ele diz assim no versículo 2: Pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. O teor da mensagem do apóstolo Paulo era falar sobre o evangelho da salvação de Cristo Jesus. E esse Cristo que veio, encarnou aqui na terra, nasceu, sofreu e morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Esse era o teor da mensagem de Paulo, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele diz assim: Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, o conteúdo, a mensagem de Paulo era uma demonstração evidente do poder de Deus, porque Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, é uma demonstração pura de poder de salvação, de transformar um homem caído, degenerado, em alguém regenerado, alguém que está prestes a herdar os céus. Uma mensagem de salvação, de redenção, onde Jesus Cristo vai remir de todos os pecados da humanidade. E somente no Evangelho nós encontramos esta mensagem, que tem o poder, a capacidade e a autoridade de mudar a vida do ser humano, de mudar a sua história, a sua trajetória. Nenhuma sabedoria humana, nenhum discurso daquela época, de nenhum filósofo, nenhum sábio, poderia transformar o homem. Eram apenas palavras vazias, palavras bonitas, com algumas verdades práticas, mas eram palavras que não tinham poder, eficácia de mudar a vida do ser humano. Mas a mensagem do apóstolo Paulo, do Evangelho, era uma mensagem que transformava o ser humano, uma mensagem que mudava vidas, e nisso consistia o poder de Deus, porque Jesus Cristo é o poder de Deus para nos salvar e nos libertar dos agrilhões da morte, do pecado, do castigo e da ira de Deus. E diz assim também o versículo 6: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, a sabedoria de Deus é muito maior e melhor que a sabedoria humana, porque a sabedoria deste século, deste mundo, ela não tem valia, importância perante a mensagem de Deus, a mensagem da cruz, que é uma mensagem eficaz e eficiente para nos salvar. Diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Essa sabedoria de Deus, ela é um mistério, ela esteve oculta, mas aprova Deus a revelar ao seu povo, aqueles a quem Ele chamou, através da sua palavra, da mensagem do Evangelho.
E aí esse mistério que estava oculto, que é Cristo em nós, que é o Messias vindo para os seus, mas os seus o rejeitaram, ele abriu a salvação a todos aqueles que creem nele, fazendo de nós filhos de Deus. E agora participamos da comunidade da fé, somos herdeiros com Cristo Jesus. Dizendo assim a sua palavra, ele continua: nenhum dos poderosos desta era entendeu esta sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que através do Espírito, o Espírito de Deus foi revelado a nós, que somos pequeninos do Senhor, mas que aprove pela sua vontade bendita e soberana revelar o seu mistério. Esse mistério estava oculto dos sábios deste mundo, dos homens daquela geração, mas no tempo certo, na plenitude dos tempos, aprove a Deus a revelar a nós a essência da sua palavra e da sua sabedoria. Este segredo que estava oculto em Deus, agora ele trouxe à tona para aqueles a quem ele chamou, a quem ele quis se revelar. E ele se revela a nós através da sua palavra, através de ouvirmos a sua palavra, nós temos fé. Uma vez tendo fé, ele traz a nós a sabedoria através do Espírito Santo. E diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E isso é verdade. Somente Deus, o Espírito de Deus, conhece as profundezas de Deus e ele revela a nós. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos selados com o selo do Espírito Santo e passamos a ser templo do Espírito de Deus. E aí ele começa a habitar em nossas vidas e nos revelar tudo acerca do Filho de Deus, sobre Cristo Jesus, sobre o seu Evangelho e sobre o reino de Deus, porque passamos a pertencer a este reino maravilhoso. A Bíblia nos garante, nos diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz, da sua maravilhosa luz. Então agora nós estamos iluminados. Se antes nós andávamos em trevas, oculto, no escuro, sem enxergar, sem saber de nada, agora ele resplandeceu a luz através do Evangelho de Cristo. Hoje nós conhecemos a verdade e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então estamos libertos e salvos em Cristo Jesus. E ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Olha que interessante. Tudo que Deus nos deu é pela graça, ou seja, mérito total dele e não nosso, porque nós andávamos como ovelhas desgarradas pelo caminho. Nós merecíamos a ira de Deus porque pecamos. Temos uma natureza decaída que veio de Adão. Nós estávamos afastados de Deus, sem Deus no mundo, e não éramos povo de Deus. Mas agora, uma vez iluminados, a graça de Deus nos alcançou, fomos redimidos pelo sangue de Jesus e através do Espírito Santo, nós agora temos uma nova vida, porque nascemos de novo, nascemos do alto e sendo uma nova criatura, vivendo para Deus, agora estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós temos nova perspectiva de vida no reino de Deus. Pertencemos a este reino maravilhoso. Nós somos súditos de Deus e representamos Cristo Jesus aqui na terra. Continuando, o versículo 13 diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Olha que interessante, ele diz no 14, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O 15,
Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, a sabedoria do Senhor, através do Espírito, está em nós, habita em nossas vidas. E Ele vai nos revelando progressivamente a sua palavra. Ele vai desenvolvendo em nós a sabedoria do céu, de Deus. Só que, segundo as Escrituras, somente aqueles que são espirituais conseguem discernir a palavra de Deus, porque somente quem é espiritual entende as coisas do Espírito. O homem carnal não entende, não compreende, porque ele acha que é loucura, porque está vendado os seus olhos e o seu entendimento para compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Mas bendito seja Deus, graças a Ele, aprove ao Senhor a revelar a nós a sua palavra, a sua mensagem da cruz. E é essa mensagem que tem o poder eficaz de mudar a minha e a sua história. Por isso nós devemos nos render ao Espírito Santo de Deus, abrir o nosso coração, ouvir a palavra do Senhor e aceitá-la com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade, com alegria de espírito, porque esta mensagem, esta palavra do Evangelho, ela tem o poder, a autoridade e a capacidade de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de fazer-nos viver novamente para Deus. E agora sim, um viver no Espírito, onde há alegria, paz e justiça de Deus. E esta justiça Ele fez através do Seu Filho, que veio ao mundo morrer e sofrer por nós que éramos pecadores, para que hoje possamos ser justificados por Ele no sangue de Jesus, possamos ser santificados, viver uma nova vida em Cristo Jesus, longe do mal, longe do mundo, longe do pecado e das coisas deste mundo, e viver para Deus, pensando nas coisas que são do alto, praticando boas obras, praticando justiça, tendo veredas de paz, buscando o bem e as coisas que são agradáveis a Deus, para que Ele possa habitar e reinar em nossas vidas. Se nós chamamos Deus de Senhor, isso quer dizer que nós temos que nos submeter a Ele. Ele governa, Ele rege nossas vidas e nós tão somente aprendemos com Ele. O Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele vai a cada dia nos mostrando a sua verdade. Ele vai nos capacitando, nos habilitando a aprender a viver com Ele, um viver cristão, um viver dentro da vontade do Senhor, no centro da sua vontade, ou seja, praticando o que é agradável a Deus. Então se renda ao Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele falar ao seu coração, te ensinar, te instruir, te admoestar, te exortar, te aconselhar. E aceite essa palavra, a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito por causa do Evangelho. Sofreu nudez, sofreu perseguição, ele apanhou, passou por muitas dificuldades para poder levar esta mensagem que hoje você está recebendo de Jesus Cristo. Essa mensagem, esse Senhor, esse Deus que muda a nossa história, que muda a nossa vida. E nós temos essa esperança que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nascemos de novo. Se vivemos para Ele, não fique se remoendo pelo passado, pelas coisas que não deram certo, pelo que aconteceu, que você falou ou fez anteriormente, porque agora você está em Cristo Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele é conosco. E o apóstolo Paulo instruiu, ensinou a igreja em Corinto a como servir a Deus, o procedimento cristão, como receber esta boa mensagem, esta semente do Evangelho e deixá-la germinar para que possamos viver para Deus, fazendo a obra de Deus na plenitude completa da vontade dEle. Que Deus possa te abençoar e você possa aceitar esta mensagem, aprender com o Senhor, aprender com a palavra de Deus, que o Evangelho, ele é transformador de vidas, transformador de realidades. E Ele quer mudar a sua história e a minha. Vamos deixar Deus trabalhar em nossos corações.
que o Senhor possa continuar abençoando a você e toda a sua família. E eu peço a Deus que possa derramar chuvas de bênção sobre cada um de vocês, em nome de Jesus.